E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Estamos com duas convidadas e estou aqui com o Luiz dessa vez inteiro, né, esperando para o Jogo do Brasil. Tudo certo, Luiz? Saudações, Alê, saudações a todas e todos. Pois é, hoje nós estamos com a Jaine Ferreira, que já é uma velha conhecida do Maldita Politicagem, uma fundadora do Maldita Politicagem, e com a Mayara Barros. Nós estamos com elas para elas conversarem com a gente sobre a participação e a presença da mulher na história do samba. Além de tudo isso, porque está na semana, quando o episódio for lançado, é a semana do 5º Encontro Nacional de Mulheres na Roda do Samba, que na verdade é um encontro internacional. Acontece em 30 cidades, incluindo países como Argentina, Chile, Portugal, Holanda, Itália, França e Japão. A 5ª edição aqui vai acontecer no Brasil inteiro e nessas cidades do estrangeiro, no dia 10 de dezembro, agora, e que terá como homenageada a tia Surica da Portela. Uma rápida apresentação sobre as nossas duas convidadas. A Jai é cantora e compositora, a Mayara Barros é mestre em educação, professora de sociologia, também atua no projeto Samba Mulher, é um coletivo de mulheres que teve início em 2016, dedicado a pesquisar compositoras de samba. As composições trazidas nesse projeto formam um repertório apresentado pela roda de samba Maria Navalha. Então, as duas representantes do encontro das mulheres na roda de samba. A gente vai falar muito sobre o papel histórico da mulher no samba e vamos aproveitar para fazer um jabá desse evento importante. Salve, salve, galera! Muito obrigada pelo convite. A gente está falando é a Jai. Estou muito feliz, e mais ainda ao lado da minha amiga Mayara, que tanto conhece desse projeto, que estamos super entusiasmadas, né, Mar? Mais uma vez. Mais uma vez e mais uma vez e para mais uma vez. Muito feliz de poder compartilhar tanto a trajetória do encontro, que já está aí 5 anos acontecendo, aliando várias mulheres do samba, como também fazer um movimento que é muito importante de conversar sobre o espaço cavado das mulheres no samba. Para o nosso ouvinte que é atento, já percebeu que a Jai já é a segunda vez, primeira vez que uma convidada aparece pela segunda vez, hein, Jai? E é a primeira vez que a gente tem 2 entrevistados ao mesmo tempo. Nossa, gente. Não, gente, A gente gosta de precursoras, mulheres precursoras. É isso. Então, assim, eu falo assim, não faz sentido, né, eu falar de novo sobre o encontro de mulheres sem estar, pelo menos, presente com uma das meninas que trouxeram a roda nacional para nós aqui para Curitiba, né? Então, isso é uma coisa que seria muita, sei lá, até uma certa forma egoísta da minha parte, não é mesmo, Mário? Tô sendo honesta, né? Bom, para quem tiver curiosidade, né, que tiver interesse em participar desse encontro, existe um site que tem todas as informações, né, o 5º Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba. No primeiro bloco, então, a gente vai falar sobre a tia Surica, que é a homenageada desse ano. Falaremos também desse evento, como surgiu, né, quais são as características desse encontro. E vamos fazer uma pequena discussão sociológica aqui, tá? No segundo bloco, o Luiz vai trazer as fases históricas do desenvolvimento das mulheres do samba, como isso ocorre, amparado principalmente pelo livro que a gente vai citar mais adiante aqui. No terceiro bloco, a gente traz as brincadeiras de sempre, um desafio, vai preparando aí, meninas. Ah, é? Desafio, historinha, uma maldição. Essa parte não estava na mensagem do convite. Ela fica escondida. Essa parte é uma surpresa, realmente. Então, continue com a gente, pessoal. Então, meninas, eu vou começar perguntando sobre o evento, né? Como surgiu o evento, né? Do que se trata para quem não conhece ainda. A Dorina, que é uma cantora carioca, teve essa puxada desse evento. Eu faço parte de um coletivo que se chama Roda de Samba Maria Navalha. A gente pesquisa compositoras de samba entre 1930 e 1960. E nesse processo de pesquisa, a gente também foi se aliando com coletivos de vários lugares do país. E através desses contatos, a Dorina chegou pra gente com essa proposta de puxar em 2018 o primeiro encontro nacional de mulheres na roda de samba, que foi nacional naquele momento, no segundo ano já era internacional. E o primeiro a gente conseguiu fazer numa emoção muito grande, inclusive, no Largo da Ordem. E era o primeiro momento que a gente buscava uma articulação mais direta entre as mulheres que faziam samba, né? As meninas do coletivo, nem todas são profissionais. Foi esse momento da gente conseguir se articular também, né, numa rede
de mulheres que estão nos espaços de samba em Curitiba. E foi interessante, né, esse encontro, que a gente passou a conhecer outras instrumentistas, outras cantoras, vamos dizer assim, estreitou um pouco o laço de pessoas que a gente às vezes só ouvia o nome e nem sequer conhecia. A primeira roda, a ideia do Encontro Nacional das Mulheres de Samba, assim, eu achei muito importante nessa questão também de unir toda essa força. E a partir do próprio primeiro encontro saiu outros grupos de samba, compostos só por mulheres. E essa visibilidade para as mulheres que estão no samba, estão fazendo samba, também está em a gente se reunir num espaço público. Naquele momento já eram mais de 20 mulheres numa roda. Estar num espaço público já é uma questão para uma mulher. Estar fazendo samba é uma questão ao longo da história. Estar ali todas juntas fazendo isso, a gente sabe que não é só o fortalecimento de quem está sentado naquela roda, é dessas mulheres que estão sentadas ali, mas de todas aquelas pessoas que transitam por aquele lugar, e aí a importância de ser um espaço público, né? De reconhecerem que isso acontece, e que isso tem que acontecer mais, e que isso, acho que mais ainda, isso é uma possibilidade, né? Isso é uma possibilidade quando você tá lá, criança novinha, de se imaginar tocando um pandeiro. A gente tem momentos lindos, inclusive, ultimamente em Curitiba, de crianças se inspirando nas nossas musicistas, nas nossas ritmistas do samba, se interessando tanto pelo ritmo como marcando um espaço de autonomia, né? E de fortalecimento, de confiança. Isso é um dos espaços que me deixa muito feliz de poder construir, né? Esse fortalecimento. Perfeito. Eu só queria lembrar aos nossos ouvintes que não são de Curitiba, né? O Largo da Ordem é o centro histórico daqui, né? Que realmente é muito simbólico. É muito simbólico ali. Ali é onde acontece tudo. O carnaval, inclusive o carnaval, chegou uma época que estava insustentável a gente continuar fazendo. Eu, como cantora e brincante do bloco Garibaldi Sassis, que esse ano, inclusive, está fazendo 23 anos, ali foi um espaço que, vamos dizer assim, a polícia censurou a gente por questão de estratégia, que não tem mais como sustentar a rua ali. Ó, galera, não dá mais para fazer o bloco aqui na rua, vamos para Marechal. E quais foram os perrengues na pandemia? Quais foram, por outro lado, as forças que vocês tiveram para conseguir fazer ao longo de todos esses anos? Primeiramente, assim, para a roda, a gente não faz sozinho, né? A gente começa com as instrumentistas, a gente começa entre nós o entrosamento. E depois a gente procura os apoios. Então, a dificuldade a gente sempre teve, até porque, né, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de ser contemplados ainda num projeto de mecenato da Fundação, infelizmente, né, que recorremos, mas mesmo assim não tivemos a devida atenção. Mas um dia eles vão provar isso. O que acontece é que dentro desse grupo, a gente procura ter apoiadores, né? Então, a nossa maior dificuldade para realizar a roda de samba, às vezes nem é tanto reunir as musicistas, as instrumentistas, as cantoras, é realmente a forma como a gente vai organizar de uma forma legal, de uma forma que fique acessível para todas e para todos, né? E que ela realmente, de fato, aconteça. Então, no caso, assim, antes da pandemia, a gente tinha essa demanda, né, Mar? A gente ia atrás de apoiadores, principalmente financeiros, né? Que normalmente são os locais que a gente frequenta ou trabalha, ou está sempre presente, e assim continuamos com os apoios. A gente solicitou apoio, que eu não posso deixar de citar, ao Distinto Cavaleiro, foi um dos apoiadores maior da nossa roda. Se não fosse a contribuição deles, muitas coisas ali a gente não teria conseguido realizar, e a própria Caissara que deu o espaço para nós. A Mar falou uma coisa muito importante, que a gente deveria fazer essa roda em espaço público. Então, deixar muito claro que a roda nacional do 4º ano não foi realizada em espaço público, porque ainda a gente estava naquela precaução da pandemia, né? Então a gente estava preocupado, assim, em a gente pegar um espaço que estabelecesse uma quantidade máxima, mínima e máxima do ambiente. Esse ano... Eu vou começar dizendo assim, gente. É lindo fazer no espaço público. É maravilhoso. E aí eu reforço, né? Mas para mulheres é ainda mais delicado. Eu penso assim... E para você bancar uma roda desse tamanho, na esperança que vai dar muito público, como todas as vezes, demanda muita estrutura. Demanda dinheiro, demanda esforço. Isso já fica a dica de quem estiver aí do outro lado e tem coisas que podem contribuir. Às vezes, o serviço que você tem na sua empresa pode somar demais para a construção da roda. E uma coisa, alô, Marizibar,
A gente tá aqui, ó. A Marizibá também faz parte da coordenação, da produção da roda. E só a gente tá vendo o quanto ela tá correndo. Porque assim, gente, a gente quer fazer no espaço público, mas esse ano, né, mano, a gente espera fazer dentro da legalidade, né? Sim. Né? Sem chegar a qualquer órgão público aí, eu chego lá, não pode fazer. Desliguem tudo e vão para suas casas. Então, Marizibá tá cuidando disso, com certeza, com toda carinho e todo esforço, que olha, tô vendo ela quase perdendo os cabelos já nisso. Inclusive na importância, né, da mulherada estar em todos os espaços e a felicidade de ter na Câmara de Vereadoras aqui Carol D'Artora, que foi uma força muito grande para que a gente pudesse ter essa licença para fazer numa praça pública, né? Não está no meio do largo, porque o Largo da Ordem, gente, né? Quem sabe, ele é um calçadão. Mas ele tem vários bares disputando aquele espaço, né? E até desonesto, né, cara? Porque esses bares que estão em volta não apoiariam a nossa roda. E ao mesmo tempo a gente está fomentando, né, aquele espaço. Então, meninas, eu queria fazer uma pergunta, já acabou citando as homenageadas, e nós temos uma homenageada que é um tanto quanto menos conhecido do que, por exemplo, a Elza Soares, né? Eu queria que vocês falassem sobre a tia Surica da Portela, quem é essa mulher, qual a importância e relevância dela para a música e para o samba. Lá, né? Como eu falei da questão do... Todo ano tem vamos dizer assim... É uma homenagem... Uma bamba homenageada. É uma bamba homenageada. Esse ano, né? Como que acontece, né? Até os ouvintes ficam questionando assim, mas aconteceu o ano a tia Surica. Como que acontece, né, essa seleção? Aí eu vou explicar brevemente, gente, essa seleção, assim, dentro das coordenadoras, elas sugere 3 nomes, e dentro desses 3 nomes é feita uma votação dentro das coordenadoras locais da roda de samba. Como falei, né, é mais de 30 cidades do Brasil e do mundo, então são mais de 30 mulheres envolvidas nessa seleção. Então, esse ano nós achamos justo trazer a tia Surica, porque a tia Surica tem uma história incrível dentro de uma das maiores, uma primeira e maiores escola de samba, que é a Portela. Então, ela foi por unanimidade escolhida para ser homenageada esse ano. E uma escola, né, de berço de tantos compositores, que a gente normalmente conhece a escola por esses compositores. Eu fiquei muito feliz, né, no momento que se deu o veredito que a homenageada desse ano era a tia Surica. E tem a ver com o fato de, nos outros anos, a gente ter figuras que felizmente são muito conhecidas, são grandes vozes do samba. E agora a gente ter uma mulher da velha guarda, que durante muito tempo nem ela se sentia na possibilidade de se reconhecer enquanto uma sambista. Ela vai fazer esse movimento, né, com a velha guarda, com a entrada na velha guarda. Então você sair desse lugar de pessoas que já estão na cadeia da indústria fonográfica, né? Não que isso não seja bom, extremamente positivo, ainda bem que temos e que tenhamos mais, mas conseguir valorizar uma mulher, e ainda uma mulher que não está nesse mercado, eu acho que é de uma potência muito grande, inclusive para reconhecer a história do samba. Eu acho muito legal a gente falar, assim, para quem não conhece a tia Surica, uma portelense, né? Ela hoje é matriarca da Portela, né? Ela é a presidente de honra da Portela, então, assim, ela tem um projeto muito bacana, né, que é a feijoada da tia Surica, que acontece na quadra da Portela. Gente, eu queria trazer uma discussão para a gente entrar na nossa discussão cotidiana de sociologia. Nós, baseado no livro do Leonardo Bruno, Canto das Rainhas, O Poder das Mulheres que Escreveram a História do Samba, que na verdade é um livro que conta a história do samba através da biografia de 5 grandes sambistas, né? Que é a Alcione, a Bete Carvalho, a Clara Nunes, a Dona Ivone de Lara e a Elza Soares. E ao longo dessas biografias ele explora 2 aspectos que são muito relevantes, que eu queria trazer tanto para o nosso ouvinte e para vocês depois comentarem sobre. O autor chama atenção para um processo de invisibilidade do papel desempenhado por essas mulheres para o samba, invisibilidade no ponto de vista do público, né, geral, da mídia, né, dos grandes canais midiáticos. No começo, especialmente. No começo, então né? São 2 aspectos centrais, né? A invisibilidade nos registros históricos e um segundo ponto, a dificuldade de acesso ao meio musical estruturado, né?
gravação de discos, né? Rádios, né? Eu queria perguntar, então, partindo desses dois aspectos ressaltados pelo Leonardo Bruno, como isso está presente na vida de vocês ou não está presente na vida de vocês, se afeta ou afetou, ou se isso faz parte do passado, como é hoje para sambistas como vocês? Eu falo assim, gente, o samba, primeiro, como hoje é dia do samba mesmo, né, vai ter que, né, para trazer muito respeito aos nossos ancestrais, que justamente traz essa situação, né, da visibilidade, né, da importância. Se hoje nós estamos aqui, podendo falar, cantar, compor samba, teve mulheres lá atrás que brigou, batalhou e lutou por esse espaço, para que a gente estivesse ocupando ele hoje. Eu gosto muito de citar que, inclusive, nesse livro fala, eu tive a oportunidade de ler, ele fala assim, né, que até mesmo para os próprios compositores em rodas de samba, fala da questão assim, ó, se nenhuma pastora cantar o samba, quer dizer que o samba não está bom. E, de fato, então, assim, a gente já estava presente nesse momento. Né, sendo nessa questão, né, além, né, é bom inclusive ressaltar, né, essa presença é das mulheres negras, do morro, periferia, né, dentro das rodas, dos terreiros das tias. Não podemos deixar de citar também Tia Ciata, nossa matriarca, era de fato nossa matriarca do samba. Então vem de toda essa construção, uma construção que se hoje nós estamos tendo essa oportunidade de estar aqui falando, cantando, compondo, trabalhando, fazendo a coisa de fato acontecer, eu considero que é por causa dessas nossas ancestrais do samba. Maiara, você acha que o acesso ainda é dificultado e, embora os registros já sejam, né, desde pelo menos essas 5 homenageadas no livro, as que já foram homenageadas pela Roda Nacional, todas elas já têm uma posição de destaque, tanto de compositoras como de intérpretes e de nomes de venda mesmo, né? Mas você acha que ainda tem muito caminho a ser trilhado pelas mulheres? Eu vou citar uma coisa dessa semana. Em Santos está acontecendo o Simpósio do Samba, que acontece desde 1966. Teve um hiato ali muito grande, sem acontecer. E em uma dessas mesas, que inclusive temos a felicidade de ter morando em Curitiba agora como professora da UFPR, Juliana Barbosa, ela compôs, junto com outras mulheres, uma mesa sobre mulheres no samba. Né? É a primeira vez que acontecia isso. Uma das questões colocadas era justamente como maciçamente a pesquisa com o samba e do samba apresentada dentro do simpósio era feita por homens. E bom, 2022. E do outro lado, eu acho que na questão da gravação, divulgação, acho que a mulherada é muito porreta. Do que eu acompanho hoje de compositoras de samba, como por exemplo Maíra Rosa, a galera do Samba Que Elas Querem, mas enfim, existem grupos de mulheres fazendo samba e compondo samba, mas a maioria da produção disso enquanto um disco gravado, por exemplo, acontece de forma independente. E acho que isso é um registro muito forte em 2 sentidos. Qual é o samba que é absorvido pela indústria da música de hoje? E também por qual sambista vai ser absorvida? Qual é a mulher que vai ser aceita por esse mercado? Porque o mercado quer o quê? Vender. E existem estereótipos muito definidos do que ele acha que vende. E não é o caso do samba, né? Ainda mais cantado por uma mulher. E ainda mais com letras que vão, inclusive, colocar em questão essa própria indústria. Né? Essa própria estrutura que tá tirando ela da jogada. Então, felizmente, a gente consegue fazer redes, a gente consegue construir lugares, essas mulheres, né, têm construído lugares, a gente consegue acessar, mas ainda é com muita força. Luiz Domingos, Dominguinho, conhecido lá em Querência já. Sabia que Dominguinho, eu fiquei sabendo que o senhor preparou uma análise histórica do samba para a gente conseguir se localizar aí. Seguindo o livro do Leonardo Bruno que você tinha mencionado, eu acho que dá para marcar 3 fases da presença da mulher na história do samba, desde os primórdios, né? E essa presença vai mudando conforme o papel de reconhecimento público que elas vão cavando. Primeiro,
as fundadoras, que vai entre mais ou menos o final do século XIX e comecinho do século XX, que tem na Tia Seata talvez a maior representante, porque é o primeiro quintal, onde se compôs pelo telefone, que é o primeiro samba registrado, e que inclusive na autoria original do Donga não foi colocado o nome dela, mas segundo o Mário de Andrade, poeta, modernista e folclorista brasileiro, ele diz que ela é coautora, que é uma obra coletiva, e ela é uma das autoras, uma das compositoras do primeiro samba brasileiro. Essa fase, as mulheres tiveram muito reconhecimento de serem as matriarcas no sentido de liderarem os quintais, preparar a comida, e foi negado no primeiro momento o papel de musicistas e cantoras e compositoras. E nesse livro ele faz um resgate de uma série delas, Mariquita, Sinha Velha, Pequena, Cicinha, são dezenas de mulheres que eram músicas, além de co-organizadoras dos quintais e dos ranchos lá na Pequena África, perto da Praça 11, no Rio de Janeiro. Inclusive elas que ensinaram os sambistas homens famosos a tocar, que em geral eram filhos e irmãos delas. Tem a Santíssima Trindade do samba, foram as mães deles que os ensinaram a tocar. Então, esse papel foi a partir de uma nova história do papel das mulheres no samba, esse papel passou a ser reconhecido recentemente, o que não era lá nos momentos de registro dos sambas, que as mulheres eram vistas apenas, ou guardadas historicamente apenas como as tias dos quintais. Isso vale, inclusive, para a própria história das escolas de samba, porque nas fundações das escolas de samba, muitas mulheres e muitas escolas foram fundadas em quintais de mulheres nos quais elas eram músicas. Tem um fato que me emociona muito da construção da nossa roda aqui em Curitiba, que no primeiro ano, eu e a Denise, que faz parte da roda de Samba Mariana Vale, estava construindo esse primeiro encontro, a gente chegou a uma mulher para fazer o convite, né, dela estar junto. Neuzinha, beijos! E a Neuzinha sempre esteve construindo o samba com as rodas aqui em Curitiba. E no momento que a gente conversa sobre essa participação, é um lugar que até a tia Surica, né, fala disso no momento que trouxeram ela para Portela, para a velha guarda da Portela, que ela não se identificava como uma sambista. Esse reconhecimento, eu também me dou conta que eu faço parte dessa construção, sou precursor, eu sou protagonista disso, e a Neuzinha fala muito pra gente até hoje, né, tipo, eu não me identificava como uma sambista, né? E aquele momento foi muito especial para mim. E por exemplo, para mim, que sou uma pessoa que gosta do samba e principalmente tem interesse por reconhecer a composição de mulheres, né, falar sobre vivências, existências ali. E você vê, Domingos, que isso, nós estamos falando de uma coisa da década de 20 que você falou? E nós ainda vivemos isso engessado até hoje. Então, imagina assim, a gente tá falando assim, como você nem chegou, acho que a pergunta para nós, mas a gente até respondeu para você essa questão do que isso interfere de lá atrás para nós, da construção, desconstrução de lá até o que nós estamos vivendo hoje, né? Uhum. A segunda fase é quando elas entram na indústria fonográfica. Elas gravam no rádio e gravam como intérpretes, mas não eram famosas como compositoras, embora muitas já compusessem, e elas apareciam nessa fase ainda como música de domínio público, ou então uma cantora fluminense, porque não era bem visto socialmente para a mulher ser compositora. E aí, essa segunda fase, elas têm intérpretes de muito sucesso, a Araci, que vocês mencionaram, a Marília Batista. E aí, nessa fase, aparece a Carmen Miranda, e aí, na década de 50, que vem as grandes compositoras famosas. A terceira fase, que vem as compositoras de renome mesmo, que abrem um reconhecimento múltiplo, e as pioneiras desse período, Maísa e Dolores Duran. Então, a pergunta é, as atividades de desenvolvimento do samba, vocês sentem uma divisão sexual das tarefas dentro do samba atualmente? A gente falando assim, né, como... Né, dando a sequência do segundo, dessa terceira fase que você comentou. Óbvio, do segundo a gente sempre tivemos vários compositores, entre elas que eu sou muito, né, já falei no primeiro podcast com vocês, que eu amo, Dona Ivone Lara, que teve a maioria das suas composições, até ela realmente sentir, falar, agora que essa não sou eu, passado, né, pelo primo, o primo assinava as composições dela. Então, o que eu sinto hoje, como compositora, hoje a gente tem nossos companheiros e companheiras que acompanham a gente. Quando eu digo companheiro e companheira, são os instrumentistas que nos acompanham. Então, os companheiros que nos acompanham, e aí na questão de composição,
a gente procura sempre estar opinando ou pedindo opinião de algum homem, de algum sambista, de algum músico. E a gente nunca chegou nessa questão de a gente chegar, pô, parceiro, eu fiz uma música aqui, ó. E aí, o que você acha? Uma visão musical, fria, calculista, e assim, o que você achou? Mas é um processo tão intenso, né, desses demarcadores sociais, dessa estrutura de quem sabe e quem não sabe. A gente, muitas vezes, já não se reconhece, né? Enquanto o que você tem de projeção que é isso que fizeram há muitos anos e continua acontecendo, né? Então, qual é a referência? Quem é um bom compositor? Sem colocar A ou tirar o A dali. Um compositor, alguém que fez um samba, que escreveu uma letra. Quem é bom? Vê um homem, vê uma mulher. São referências, acho, tão fortes que, além de ser um trabalho, se reconhecer enquanto potência e possibilidade de fazer, também é um trabalho de conseguir se conectar, né, com outras potências. Então, assim, gente, nessa questão assim, que a gente vive dentro dessa segunda e terceira fase que o Domingos citou, que a gente realmente, assim, como mulheres, precisamos confiar mais umas nas outras. Não só além de confiar, a gente está mais presente umas com as outras. A gente tem a ilusão de que eu vou fazer meu projeto e você. Mas fulano tá fazendo tal coisa. Cara, agrega. Vamos agregar juntos. Nós estamos falando de um encontro nacional e internacional de mulheres na roda de samba. É um encontro que acontece uma vez por ano e que ainda, além disso, traz várias experiências e vivências e união que a gente não precisa estar trazendo isso aí só uma vez no ano. Isso joga a luz cada vez mais de que a gente tem instrumentistas maravilhosas e muito competentes na cidade. Por exemplo, na harmonia, que a gente tem um começo, né, de história ali entre essas intérpretes, compositoras, por exemplo, como Marília Batista, ou a própria Chiquinha Gonzaga, né? São mulheres que dominam muito o instrumento, mas você vai ver que, tipo, ao mesmo tempo, essas mulheres que são absorvidas e são conhecidas ou entram na nossa história, elas tocam aquilo que se quer naquele momento que seja tocado. Né? Sem grandes lugares de rompimento. Então, muitas vezes, eu sinto, não sei se já sente assim também, que o lugar das mulheres instrumentistas também envolve até onde ela pode ir. Exatamente. Eu penso assim, gente, isso até eu vejo muito no que está acontecendo no cenário agora. A gente veio de uma pandemia, então a gente está vivendo, a gente veio numa frequência muito hard, e as pessoas que estão saindo de casa agora estão saindo literalmente com sangue nos olhos, querendo arrebentar, querendo dançar, cantar, beber, se divertir. Cara, eu também, cara, quem não? Só que a gente passa, eu tava até trocando ideia assim, com meu parceiro Jonas sobre isso. Falei, Jonas, a gente perdeu aquela coisa de a gente trazer aqueles sambas que a gente pesquisava. Pô, vamos cantar o que hoje? Pô, cara, eu tô assistindo aqui eu ouvi aqui um documentário, eu li um livro, eu ouvi uma música de tal compositor, escute e tal. Então, assim, eu tô vendo assim, a necessidade hoje das pessoas querem tanto se divertir que eles estão até mesmo sem paciência para ouvir o que nós temos tanto para falar quanto para trazer em questões de músicas que tem um contexto histórico, social, cultural. Então, assim, já tá meio que engessada essa ideia. Isso é geral, né? Você sai geral, de noite, você só ouve. Se você for num show de rock cover, só é as mesmas músicas que toca, nos de samba toca as mesmas músicas. Exatamente. Todas as mesmas músicas, né? Uma coisa meio... E não é culpa do músico, né? Não é. É culpa do público, né? Porque se tocar uma música lá, se a gente colocar lá, vamos tocar, homenagear qualquer um da Trindade, ninguém vai gostar, vai baixar a cabeça e falar, pô, que toca tá viajando aí, né? ali. Toca aí, como já acontece, toca aí tal música. E dependente da música, são pedidos muito, muito bons. É tudo muito bom, velho. Mas só que, pô, aonde que eu vou trazer, de fato, o samba que eu acredito, o samba que você acredita, Mai? É o samba que nós, no espaço de mulheres, que a gente tem tanta coisa pra trazer. Quando a gente chega depois do ensaio da Maria Navalha, onde você tá tocando e você puxa uma da Zilda do Zé. É uma felicidade. E eu faço questão de falar, porque eu aprendo muito sambas com várias rodas. Então, assim, aprendi com as meninas. O nome já também é bem emblemático para pensar. Então, assim, e é sobre isso. Então, a gente tem que
pensar mais para esse lado. Atenção, ouvinte, quando a gente estiver trazendo músicas novas, mulheres principalmente, não nem aplaudam, ouçam. E ver se realmente for para vocês, for necessário a questão do aplauso, a gente vai ficar, nossa, muito mais feliz. Só o fato de vocês pararem para ouvir, isso já engrandece o nosso trabalho. Perfeito. Quando a gente toca com a Mariana Navalha, por exemplo, são compositoras Marília Batista, que já é uma pessoa que, por exemplo, tem um pouco mais de visibilidade, né? Compôs com Noel, era uma instrumentista conhecida, vinha de uma família com capital, né? Para ela poder fazer o que ela estava fazendo. Mas não tem felicidade maior do que alguém chegar e falar: ai, nossa, aquela música da Elvira Pagan. Eu conheci Elvira Pagan com você. Não que a gente quer dominar o conhecimento de alguma coisa, mas no sentido assim, é por esse caminho que a gente consegue compartilhar uma coisa que nos dá muita felicidade de localizar e trazer, né, dentro da roda, que é importante. A própria Elvira Pagan, que na maioria das vezes não aparece como compositora, Carolina Maria de Jesus, Dora Lopes foi um pouco mais conhecida, e sempre as mais conhecidas são aquelas que também foram grandes crooners, né, que foram grandes cantoras, né, ou foram absorvidas ali como uma cantora. Mas ao mesmo tempo um samba da Elvira Pagan como Cacetete Não, ou Condenada, que são sambas que ela escreveu no porta-mala de um carro, se escondendo dos milico, e o outro ela compôs dentro da prisão, não tá nem no disco dela, né? E a gente às vezes tem muita dificuldade de encontrar isso. Mas eu fiquei pensando aqui também uma coisa que a gente vem, né, tá falando do samba, e a gente falou bastante, desse lugar da galera que tá intérprete, tá compositora e tá nesse lugar do samba carioca, do samba que tem 7 cordas, né, do samba tem banjo. Mas ao mesmo tempo, uma presença muito forte, na verdade, determinante, né, desde Tia Seata, é o samba de recôncavo, né? É o samba de roda. E Curitiba, muitas vezes, é um lugar que ele cria tantas maquiagens e busca anulações que a gente esquece que tem samba de roda rolando aqui, né? Essa semana eu ainda conversei com a Amanda Gonçalves, que é uma das gerações que puxa o samba de roda em Curitiba, que traz a comida, que também, né, sempre foi um lugar muito forte do samba, acontecendo com o Tabuleiro de Odara. Então, permanecendo com lugares que as pessoas já não viam antes que acontecia. E hoje vem menos ainda, né? E muitas vezes essas mulheres que estão dentro do samba de roda, elas não são menos ainda reconhecidas como mulheres sambistas. Eu acho que falar isso me traz muito por pensar a Tia Seata, por exemplo, ou por pensar a Tia Surica, que era alguém que não estava na escola, né, fazendo samba na composição, ou tocando, né, não era uma ritmista. Mas ela estava ali, fazendo a feijoada. O que é uma feijoada da escola de samba? Gente. Não é um coração pulsante que está articulando tudo isso? Eu acho que a Tia Surica, ela consegue ilustrar todos esses papéis de líder comunitária, espiritual, mas depois se reconhecendo como puxadora, que foi a primeira puxadora mulher no Rio, em 1966. Ela não é exatamente a primeira, mas ela foi a primeira. Da Portela foi ela. Tá. E daí depois ela começou a compor e fez o disco dela e tomou o reconhecimento por ser de toda a trajetória, além de tudo, compositora. Então ela vem percorrendo tudo isso e ainda hoje tem lá o cafofo dela, o cafofo da Tia Surica, e quando ela não faz a farra, lá, as pessoas vão reclamar que tá fazendo falta a farra no Mas que ela também não vai dobrar, né? Porque Tia Surica, além de todas essas coisas, é uma pessoa extremamente interessante. Né? Ela é muito direta. Eu posso falhar, mas eu tenho quase certeza que era uma entrevista com a Tereza Cristina, que ela tá dando, que ela fala de algum momento em que ela ganhou um prêmio. E aí ela vai receber o prêmio, e dela chega no microfone e fala: eu quero agradecer a mim. Que bom que eu estou aqui. Mas que bom que eu estou aqui, né? Principalmente uma mulher que se coloca nesse lugar de gente, eu não preciso agradecer vocês pelo caminho que eu fiz. Acho extremamente importante também. Então, Luiz Dominguinho,
Nós temos uma história maravilhosa que a Mayara trouxe pra gente aqui, da dona Marilu, que foi uma sambista daqui de Curitiba importante e que mandou uns áudios. É uma sambista importante. E aqui que felizmente a gente conheceu nesse processo da construção E Alice, do encontro nacional. Alice, ela escuta se chamando ali de Dona Marilu, bicho. Então, desculpa, Marilu, não Isso fique aí. brava comigo. Eu venho de origens nipônicas que são muito rígidas com a minha fala. Então, Assim, olhando pessoalmente, não sei se dá pra dizer que é verdade isso que você tá falando, mas... vamos ouvir. Eu sou do tempo em que aqui em Curitiba mulheres não tinham muito acesso às rodas de samba. Mas, como eu cantava desde os meus 10 anos na rádio TRB2, já era conhecida de alguns músicos. Por isso, era chamada para cantar em alguns lugares. E eu cito como exemplo o Chaplin, que era uma lanchonete no início da Kennedy, ali no Portão. Frequentávamos a escola de samba Dom Pedro II e éramos responsáveis pela ala das crianças, coreografia, fantasia. No concurso de samba enredo da escola de 1969, mais ou menos, nos inscrevemos com o samba em homenagem a Santa Felicidade e fomos agraciadas com o primeiro lugar. Abra tua janela, venha ver quem vai chegar. Um povo de sangue quente que sabe sorrir, que sabe sambar. Da tarantela ao samba, uma mistura, um bril. É a Itália, meu amigo, brincando com o Brasil. Da tarantela ao samba, uma mistura, um bril. E a Itália, meu amigo, dançando com o Brasil. Da carroça ao espantalho, do vinho à sua comida. Felicidade onde moras, na rua, na avenida. Primeiro jogo de bola, verde e vermelho em campo, e a Itália, meu amigo, mostrando todo o encanto. Primeiro jogo de bola, verde e vermelho em campo, e a Itália, meu amigo, mostrando todo o encanto do trabalho. O que é a história da Dona Marilu, não é mesmo, gente? Isso é coisa pra gente levar pra vida, pra gente aprender. E que sorte nós temos, né, Mayara? De conseguir se conectar, né? Não só de conseguir, de ter essa mulher com tanta história Fazendo. junto com a gente nessa roda, nesse encontro desse ano. E para nós, do público, é um dos muitos ganhos da roda, porque permite publicizar mais, levar mais longe uma figura como essa que de outro modo não seria conhecida. Inclusive, a Jaina, a gente já estava conversando que a gente vai lançar o podcast sobre a história das mulheres do samba aqui em Curitiba. Vamos, sim. Inspirando aqui ninguém, né? A gente não pode deixar também, nós estamos falando da Marilu, né? Nós tivemos outras cantoras tão importantes, né? A Ivete, né? Carinhosamente conhecida como Ivetão, né? Então, assim, entre outras, que eu consigo lembrar agora, Ana Rosiane Santos, Mãe Orminda, né? A Mãe Orminda tá com disco lançado, né, Mayara, no Spotify. Energia e luz. Não, ouçam, gente, ouça esse disco, é pra vida isso. Agora a pergunta clássica aqui. Eu inverti, mas vocês respondem como vocês quiserem. Por que a promoção desse evento, que é exclusivamente de mulheres, é bendito para Curitiba? É bendito pelo fato do que, quanto mais mulheres no espaço, ainda mais fazendo samba, isso demonstra o nosso poder, a nossa força e aonde a gente pode e deveremos chegar muito. Nesse bendito, somos benditas, mas a gente é maldita. Porque, gente, caminhem pelas rodas de samba de Curitiba. Caminhem pelas rodas de samba do Brasil. Quem são as pessoas que estão sentadas na cadeira, tocando, se sentindo à vontade de fazer isso, né? Porque tem uma coisa que, se vocês chegarem num grupinho nosso, alguém vai falar sobre uma roda de samba do quanto uma mina jamais vai experimentar sentar lá e tocar, e quanto, né, para pessoas de outro gênero. Ela vai experimentar, né? Ela não tem um filtro. O 5º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba, que esse ano nós temos a sorte de homenagear a Tia Surica, vai acontecer no dia 10 de dezembro, sábado,
lá na Praça João Cândido. Para quem não está familiarizado com essa praça, é aquela praça que fica atrás das ruínas São Francisco ali. Então é só colar. O horário de transmissão começa às 17. Nós iremos começar a roda um pouquinho mais cedo, às 16 horas. A gente vai estar ali fazendo um movimento de passagem de som, de recebendo os amigos, recebendo todo mundo. Todo mundo será super bem-vindo na nossa roda. Estaremos lá. Já, só um detalhe. Para quem é de outra cidade, é no mesmo dia que o evento ocorre. É simultâneo. Vai acontecer, procure na tua cidade se vai acontecer o encontro, né? Provavelmente, eu digo com certeza nas capitais vai estar acontecendo. Porque metade da audiência é de São Paulo. Então alô São Paulo vai estar acontecendo. Olha. Então, assim, ó. Amigas do Samba de São Paulo. Então, ó, na dúvida, gente, se vai acontecer na tua cidade, acessem lá no site mesmo da Roda de Samba Nacional, que é www.mulheresnarodesamba.com.br. No Instagram também, tá? @Mulheres na Roda de Samba. Entre lá, vocês vão conhecer, vão saber em quais cidades vai estar acontecendo essa roda. Ela vai acontecer a homenagem de fato para Tia Surica a partir das 17 horas. Né? Então, fiquem ligados. Apoiadores, alô galera que quiser apoiar com a nossa roda, pode entrar em contato com a gente no @Mulheres na Roda de Samba CWB, que a gente está lá disponível para poder responder qualquer dúvida. E agradecer. A gente tem um bloco, um quadro novo. Agora vem. Que é onde a gente quer um pouquinho de confusão, divergência entre os convidados. Estão entrando no entretenimento. Nós, ao invés de fazer a luta de classe, normalmente é um antagonismo coletivo, aqui é um antagonismo de gostos individuais. E nós vamos pedir que vocês escolhem, assim, não tem muita explicação, tem que ser meio seco, deixar a subjetividade e o coração falar. Quais são as duas opções, Alessandro? Entre Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone, Alcione e Elza Soares, qual é aquela que vocês levam? Aí eu acho que a gente concorda aqui, Dona Ivone. Dona Ivone? Dona Ivone, vai. De fato. Assim, eu poderia puxar, se fosse para escolher, já que tem tantos nomes assim, ser Dona Ivone e Beth Carvalho. Porque são duas mulheres, assim, que... Beth Carvalho ainda teve seus privilégios, porque ela era, de fato, e nunca negou isso, de ser uma mulher privilegiada. Uhum. Né? Então, ela era uma mulher privilegiada. Ao contrário de Dona Ivone. E Dona Ivone marca um lugar que tem a ver muito com a conversa que a gente estava fazendo. Quando Dona Ivone se coloca, né, profissionalmente, eu tenho a possibilidade maior de fazer samba. Depois dos 60 anos. Que é uma coisa que acontece com Clementina de Jesus, por exemplo. Uhum. Acho que isso é um marco importante, fora que as composições são belíssimas. Para aqueles que não conhecem a biografia dessas 5 que a gente colocou aqui, eu recomendo o livro é muito bom, do Leonardo Bruno, né? As suas 5 biografias são sensacionais, assim, quem quiser, tiver interesse em mergulhar nelas, recomendo. A indicar também sobre a Dona Ivone Lara, a gente fez uma homenagem junto com várias outras rodas do Brasil a ela no Jongo da Serrinha. Infelizmente, no último ano que ela estava, né, presente. Tem no YouTube um vídeo bem extenso, assim, da roda, que apresenta muito da força dela sobre outras mulheres. Acho que é muito isso. E você vê uma roda, naquele caso, eram mais de 70 mulheres, né, no Jongo da Serrinha, tocando só composições da Dona Ivone Lara. É o seguinte, galera, eu gostaria de fechar dizendo para que vocês prestigiem as rodas nas suas cidades. Aquelas mulheres interessadas na história em participar dessas rodas, também entrar em contato com os grupos das suas cidades para vocês se integrarem, fazerem parte dessa história. E também aquelas que são entusiastas desse tipo de iniciativa, compartilhem o podcast, compartilhem as redes das nossas amigas, para que isso se estenda o mais amplo possível, para que o projeto cresça, se multiplique rapidamente. E para isso vocês têm as nossas redes, as redes que elas mencionaram. E é isso, japonês. Muito obrigado pela presença e pela conversa, foi muito legal, meninas. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês, falando de uma coisa que eu mais amo nessa vida, que eu vivo, é meu ganha-pão, então eu estou muito lisonjeado novamente de estar aqui com vocês. E ainda mais falar dessa mulher aqui. É uma alegria poder estar compondo, né, com outras mulheres. Coloco aqui com o meu grupo para jogo, @Roda de Samba Maria Navalha. Tragam as composições, tragam histórias para contar desse samba que está acontecendo aí pelo Brasil.
A gente quer conhecer cada vez mais as compositoras e nem sempre a gente vai acessar tudo. Então, quem acessa outro lugar também traz pra gente. Muito obrigada. Dia 10 estaremos lá, viu? Mas olha, aqui não. Eu busco vocês em casa. Um abraço, galera. Obrigada, gente. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.